Vamos abrir o Jornal das 6, direto de Brasília. Hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal está julgando a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso Triplex do Guarujá. Mais cedo, o ministro Nunes Marques votou contra a declaração de parcialidade do ex-juiz. Com isso, formou-se um placar de 3-2 pela rejeição da ação do ex-presidente que busca anular a condenação. Mas os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia, que já votaram no início do julgamento, em dezembro de 2018, ambos contra o pedido de suspensão, anunciaram na sessão do último dia 3 que farão uma nova manifestação de voto, o que poderá alterar o placar. A expectativa é de que a ministra Carmen Lúcia mude o entendimento anterior. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski reconheceram a suspeição de Moro. Na semana passada, Nunes Marques havia pedido vista. Hoje, apresentou o voto se baseando no fato de que as informações reforçaram a tese de suspeição de Moro foram conseguidas de forma ilícita. Vamos assistir a um trecho da fala do ministro Nunes Marques em áudio e vídeo. Tenho a sensação, talvez idêntica, a de milhões de brasileiros, que as novas provas trazidas aos autos muito provavelmente correspondem à verdade dos fatos que ocorreram à época. Mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. E como frisei, ainda que as provas fossem consideradas lícitas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas, com adição ou supressão de palavras ou textos. Já está registrado nos anais dessa corte a célebre e acertada frase dita pelo eminente ministro Gilmar Mendes: não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. Em outro trecho do julgamento, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, pediu a palavra para esclarecer que o habeas corpus movido pela defesa do ex-presidente Lula e que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal não se refere às mensagens vazadas e divulgadas pelo Intercept. Vamos ouvir um trecho do advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado Zanin. De 2018. Naquela oportunidade, sequer havia qualquer existência ou notícia de hackers ou do Intercept ou de qualquer outra mensagem. Então, portanto, a petição inicial deste habeas corpus não faz alusão a qualquer mensagem hackeada. As duas únicas interceptações ilegais que constam, sim, na inicial, são, primeiro, do nosso escritório de advogados, e segundo, da conversa do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma Rousseff. Em relação às conversas interceptadas do nosso escritório, Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, fez já uma longa digressão sobre o tema, assim como o eminente ministro Lewandowski, mas é importante lembrar que essas conversas foram ouvidas em tempo real, por 23 dias. E a Polícia Federal fazia, em relação a cada conversa, uma planilha com um resumo que era encaminhada à Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba. Olha só, a gente acabou de receber a notícia aqui, a ministra Carmen Lúcia mudou o voto e o Supremo declara Moro parcial em caso de Lula. Em 2018, a ministra havia votado pela imparcialidade do ex-juiz da Lava Jato. Provas do caso Triplex serão anuladas. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhe com relação a esse julgamento. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite a você, amigo aí da 96. Uma honra estar aqui com vocês. Começo dizendo o seguinte: é terrível ser contra o que Gilmar Mendes pensa. É frustrante, é triste, porque Gilmar Mendes é um sujeito, não estou dizendo que para o bem, pessoal, mas ele é um sujeito mais do que brilhante.
o que eu assisti todo. Eu assisti todo o julgamento. Eu assisti um atropelamento. Gilmar Mendes atropelou o direito, atropelou o processo, mas ele massacrou o ministro aí de Bolsonaro, o Nunes Marques. Ele foi tão grande a diferença jurídica, foi tão imoral, que quando acabou a fala, aí Nunes Marques disse: eu quero a palavra. E ele tinha que falar alguma coisa porque ele tinha sido trucidado. E aí ele disse: quanto aos ataques, o meu silêncio. Bom, então não precisava nem pedir a palavra. E depois, ministro, o senhor em dado momento disse: Nunes Marques, vai lá para o Piauí. Então, assim, o senhor eu sei que o senhor não quis menosprezar o Piauí. Pelo amor de Deus, o ministro do Supremo Tribunal Federal está com coitadismo. Coitadinho, porque o Piauí. Eu assisti também, e em duas oportunidades, a gente vê o linchamento do mais novo, do neófito, né? Do ministro mais novo da corte. Tanto Gilmar Mendes como Lewandowski chamou ele de Castro Mendes. E pior, Lewandowski disse: o senhor veio do Ceará. Na verdade, mas o ministro que se colocou nessa posição. E aí eu digo, é muito ruim você pensar contra o Gilmar Mendes, porque não podia ter um resultado pior, mais desastroso para a Lava Jato e para o Brasil do que essa votação. Ai, se o Cássio Nunes tivesse vencido. Ai, como eu queria que ele e Fachin, que era melhor a soltura de Lula, anulação do processo, faltar o primeiro grau, mas não declarar a suspeição de Moro, porque a suspeição de Moro vai dar um efeito cascata em todos os outros julgamentos, porque se o cara é declarado pelos ministros do STF como parcial, isso vai ter um efeito terrível perante a Lava Jato. Hoje estão comemorando em todo o Brasil, inclusive aqui do estado do Rio Grande do Norte, essa decisão trágica. Então, o que infelizmente é isso, pessoal. Culpa de Gilmar Mendes. Sinceramente, por mais que eu me irritei durante o voto dele, ele buscou o direito. Teve um detalhe do julgamento de hoje, viu, Dinarte? Que Gilmar Mendes voltou a fazer declarações fortes contra o ex-juiz Sérgio Moro, e em dado momento do julgamento, ele soltou essa pérola, abre aspas: algum dos senhores aqui compraria um carro do Moro? Algum dos senhores seria capaz de comprar um carro do Dallagnol? E ele... São pessoas de confiança? E ele ainda coloca em dúvida, a seriedade do Dallagnol. Ele diz o seguinte, que o escritório que ganhou mais dinheiro com a Lava Jato seria o de Dallagnol, que não tem escritório, mas foi através daquela fundação, daquele dinheiro que ele iria administrar. O Gilmar Mendes, ele foi com os dois pés na jugular do procurador da República lá do que trabalha na Lava Jato. Na verdade, de uma forma bem resumida, Lava Jato virou pó. Acabou. Fala, Dinarte. Boa noite, Enio, Gustavo, os ouvintes, os espectadores. Eu vou começar pelo que está por vir. Primeiro, para que Lula garanta a eventual elegibilidade para 2022, o plenário do Supremo Tribunal Federal precisa referendar ou rechaçar a decisão do ministro Fachin. Só para a gente ter que dividir esse assunto em duas vertentes. A gente sabe que recentemente o ministro Fachin, numa canetada, decidiu desfazer tudo o que havia sido construído em 3 instâncias abaixo dele, abaixo do Supremo Tribunal Federal, e aí disse que a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para julgar o ex-presidente Lula. No dia seguinte a esse fato, Gilmar Mendes pautou na segunda turma um voto que estava, de um julgamento que estava paralisado, retomou esse voto, após a segunda turma ter passado por uma alteração com a saída de Celso de Mello e a entrada de Nunes Marques, ele trouxe o voto, que era sobre a suspeição. A suspeição do ex-juiz Sérgio Moro sobre o Lula diz respeito, por enquanto, e tão somente apenas, ao caso do Triplex.
não afeta outros processos. É sobre o caso do triplex do Guarujá, que foi a primeira condenação de Lula e foi dentro de um processo tocado apenas pelo juiz Sérgio Moro. No sítio de Atibaia já houve a sentença, já foi com a Gabriela Hart. Mas a questão aí, assim, falando da competência, porque tá certo. Okay. Então, assim, o que é que pode acontecer no caso da decisão de hoje da segunda turma? Abre a porteira. Todos os condenados pelo ex-juiz Sérgio Moro vão reivindicar e provavelmente vão obter essa declaração de parcialidade, de que ele foi parcial e que não tiveram um julgamento justo. E vão pedir, no mínimo, para terem direito a um novo julgamento. O que deve ocorrer também é o caso de prescrição. Ponto 1. O ponto 2 a analisar é como o Supremo Tribunal Federal virou assim um botequim. Um botequim, porque a gente tem que considerar, esse é um assunto que não dá para ser analisado nesse Brasil polarizado, porque assim, você consegue defender várias coisas que não anulam outras. Por exemplo, eu tenho convicção que o ex-juiz Moro foi parcial, sim, mas não acho que o Lula é inocente, porque, especialmente no caso do sítio de Atibaia, há provas, assim, escandalosas, há provas, assim, escandalosas, e aí o juiz e os procuradores erraram feio na hora em que fizeram um conluio. Isso aí é fato, fizeram um conluio, porque quando você lê mensagens do tipo Moro para Dallagnol, não vamos melindrar o FHC, é alguém de cujo apoio precisamos. Olha, sugiro que você, o juiz para o procurador, sugiro que você vá ouvir testemunha tal. Olha, vá por esse caminho aqui. Se fosse uma mensagem de juiz com advogado, seria igualmente escandaloso. A minha dúvida, agora, só para arrematar a questão política, é como é que vai se posicionar o Cássio Nunes com relação ao presidente. Por quê? Passou despercebida uma matéria semana passada no jornal Estado de São Paulo que revelava o bastidor desse julgamento. A matéria contava que o presidente Bolsonaro tinha enviado um emissor a Cássio Nunes para pedir-lhe que ele deixasse a espada sobre a cabeça do Lula, deixasse a espada lá para que Lula ficasse na dúvida se poderia ou não disputar as eleições no próximo ano. Cássio Nunes vinha até hoje dando votos no STF contra a Lava Jato, contra Moro, contra os procuradores. Hoje ele mudou, hoje ele deu um voto a favor da Lava Jato após esse possível pedido do presidente. A conferir se ele vai dar de ombros agora para eventual interferência do Bolsonaro ou se ele vai fazer o que der na telha. Não, eu acho que ele deu esse voto a favor do Moro e da Lava Jato, né? Porque do Moro, todos os 5 foram unânimes dizer que ou não tinha competência ou então o juiz foi parcial. Por isso que eu entendo que todas as ações da 13ª Vara de Condenação do ex-presidente, elas estão automaticamente anuladas e vão para uma outra vara, que é a vara da sua competência, que aí o triplex deve ser o Distrito Federal. A outra, eu também tenho dúvidas de onde é que vai ser. E no dia que chegar novamente o Supremo, se for para um outro lugar, o Supremo pode novamente dizer que ela é incompetente. Gilmar Mendes também, ele detona o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele foi duríssimo com o Tribunal Regional Federal, com os 3 desembargadores. Eu não sei como ele não foi com o STJ, porque o STJ também, os 5 ministros do STJ também acabaram votando essa mesma situação aí. O que de fato aconteceu hoje foi o fim da Lava Jato, o que de fato aconteceu hoje foi uma vergonha sem tamanho para o Brasil, mas é isso. De qualquer forma, prevalece primeiro a insistência do presidente Lula em se defender. Segundo, o brilhantismo da defesa do ex-presidente Lula, que até numa questão de ordem,
A gente deu aqui o advogado um tempo que não existe, cara, não era nem obrigado o juiz a escutar. O cara entrou no mérito, até que Fachin, o próprio Gilmar, brecaram ele, mas ele ainda falou uns 10 minutos que não existe isso. Olha, só para o nosso ouvinte entender, com a decisão, o processo do triplex terá que reiniciar da estaca zero, isso, tá? Então a condenação do ex-presidente já tinha sido anulada por decisão do ministro Edson Fachin e agora o processo do triplex será que reiniciado da estaca zero, ou seja, voltar para a primeira instância. Tem uma coisa ainda para ressaltar, que é a questão do Fachin. O plenário do Supremo precisa referendar ou rechaçar a decisão do Fachin. O que temos hoje é que, com essa determinação, o processo do triplex iria voltar para a 13ª vara. Se o plenário, no entanto, decidir que o que o Fachin decidiu monocraticamente é válido, além de recomeçar, teria que ser redistribuído para outra vara. Assim, são coisas que são firulas que vão colaborando, contribuindo, inclusive, para um aspecto que é inescapável. Os prazos prescricionais. O ex-presidente Lula tem mais de 70 anos, já goza de direitos, tem, no caso de prescrição, para ele passa ainda mais rápido pela idade. E também chama a atenção aí, Gustavo falou da defesa, eu me lembro que no STJ, um caso dele transitou em julgado após mais de 400 recursos.